Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar. Seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e este é o nosso tempo que dedicamos durante a semana ao estudo da palavra e também à oração. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado, Marília, né? Tivemos há pouco os louvores. Então, muito bom, né? Os louvores preparando o nosso coração para o estudo da palavra. E vamos orar, iniciando esse nosso tempo abençoado. Pai, abençoe-nos agora na transmissão desta live. Abençoe todo o conteúdo bíblico que será exposto, Pai. Que seja a tua e não a minha voz, para o crescimento e edificação da tua igreja. Pai eterno, nós agradecemos pelo dia que se encerrou, pela noite que já se iniciou, pelo alimento, pelo teto sobre a nossa cabeça, pelo teu cuidado e pelo teu amor, ó Pai. Mesmo neste tempo difícil, o Senhor tem cuidado de nós e recebemos muito além, recebemos muito mais do que nós merecemos. Obrigado, ó Pai, por cada irmão e cada irmã que estão presentes aqui conosco nesta transmissão. Abençoe aqueles que assistirão este vídeo depois também, ó Deus. Derrama do teu grande amor e do teu cuidado. Pai eterno, que de fato ouçamos a tua voz na Escritura, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite. E vamos lá, dando continuidade no nosso estudo em Romanos, capítulo 12, hoje versículos do 14 até o 21. Romanos, capítulo 12, de 14 a 21. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, de intercessão por alguém, de ação de graças, etc., né? Você pode deixar aí que nós vamos orar ao final. E também não se esqueça de deixar o seu boa noite para entregarmos um abraço apertado para ti também no final da nossa transmissão. Então vamos lá. Romanos 12, de 14 a 21. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, Paulo agora traz uma série de instruções na nossa relação também para fora da igreja. Se os versículos que nós estudamos hoje parece-me que eram muito na relação entre os membros da comunidade aqui dos romanos, agora Paulo traz uma série de lições também a relação destes cristãos e cristãs com as pessoas que são de fora da comunidade. E se inicia já com um preceito muito difícil: abençoar aqueles que nos perseguem. Extremamente difícil, né? Geralmente, quando nós somos perseguidos, nós sentimos raiva de quem nos persegue. Nós queremos que aquela pessoa que nos persegue se dê mal. E o texto inicia dessa maneira: não, de maneira nenhuma, amaldiçoem, mas abençoem aqueles que te perseguem. Não que haja ainda alguma notícia de Paulo para Paulo sobre perseguição na igreja de Roma, né? Provavelmente nesse período aqui ainda não havia perseguição aos cristãos lá em Roma, mas Paulo já adverte, né? Já traz esta recomendação. À medida que nós somos cristãos, a nossa atitude é meio paradoxal, em contraste com a atitude comum, né, das pessoas que não são cristãs. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha que maravilhoso isto, né? Se é uma família cristã, se a igreja engloba um grupo de pessoas que se ama e se aceitam como família, a alegria do outro deve ser a minha própria alegria. Sabe quando aquela pessoa consegue fazer aquele curso que ela sonhou?
quando a pessoa consegue trocar de carro, ou tem um casamento abençoado, ou compra um apartamento bonito, uma casa bonita, ou faz aquela viagem dos sonhos para Disney, para a Europa, para onde quer que seja, quando aquela pessoa recebe algo que lhe deixa alegre, nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Muitas vezes o que acontece é o contrário. Às vezes, quando um amigo nosso, uma amiga, troca de carro, por exemplo, pega um carro melhor, a gente fica com inveja, fica triste, porque fala, eu é que deveria estar trocando de carro e não ele. Quando aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão, aquela irmã faz aquela viagem bacana, faz aquela turnê pela Europa, a gente vê as fotos e fica com inveja, fica até triste. Eu que deveria estar indo para a Europa. Há uma dificuldade muito grande das pessoas se alegrarem com o sucesso do outro. E digo para você, os verdadeiros amigos são aqueles que se alegram com a nossa alegria. São aqueles que festejam quando nós vencemos, quando nós conseguimos algo, seja o que for, aquela pessoa celebra como se a vitória fosse dela mesma. Sabe aquela pessoa que quando você troca de carro, fala, vamos lá, vamos andar naquele carro lá, eu quero acelerar, e repartilha da sua alegria, ou que se forma num curso dificílimo, né? Ou consegue aquele cargo bacana, e você fica extremamente feliz pela alegria daquela pessoa, esse deve ser o nosso sentimento. Mas veja, é uma luta interna, porque a tendência nossa é ficar triste com as pessoas que estão melhor do que a gente. Tá? E na mesma medida, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ou seja, partilhar da tristeza dos outros. Se uma pessoa está triste, a gente chega a pessoa e fala, não fica assim não. Não chora não. Isso aí passa. Depressão. Na minha época, depressão se curava com inchada, com apanhar café para ver se não sara. Né? Essa concepção rude, equivocada e não bíblica deve ser desfeita aqui. Nós temos que chorar com os que choram. Não importa o motivo do choro. Paulo não está condicionando aqui. Não importa o motivo da tristeza daquela pessoa. Assim como a alegria daquela pessoa deve ser a nossa própria alegria, se compadecer do outro, ou seja, chorar com os que choram, é sentir a dor do outro em si mesmo. Em vez de você lá ficar falando um monte de bobagem para a pessoa, você dá um abraço apertado e fala, estou aqui contigo. A tua dor é a minha dor. Estamos juntos nessa. Se de alguma maneira eu puder ajudá-lo, eu farei. Você não está sozinho nesse motivo seu de tristeza, de dor. E seja o motivo que for. Tem gente que está chorando porque trouxe dor para si mesmo, né? Então a pessoa, por causa de erro, de equívoco, de falta de inteligência, etc., está sofrendo. A Bíblia não manda a gente ir lá julgar, botar o dedão na cara da pessoa. Pelo contrário, é chorar com os que choram. Ou seja, nós temos que abraçar essa pessoa e se compadecer. O termo compaixão quer dizer sofrer com, ou ainda, né, trazer a dor do outro para dentro da gente, né, como se fosse a nossa própria, para sofrer junto com aquele que está passando por isso. Então, a alegria do outro tem que ser a nossa alegria e não a nossa inveja. E a tristeza do outro não é, de maneira nenhuma, se por causa de erro julgá-lo, ou aquele sentimento que a gente tem de piedade, mas aquela piedade ruim, né, de dó. A gente gosta quando uma pessoa está passando por um momento pior do que da gente, né? Lá está passando um momento difícil, aí você se sente melhor. Eu não estou passando por isso. Aí você vai com aquele jeitão meio superior lá, querendo dar um abraço falso na pessoa. Não é isso, não. É se compadecer de verdade. E isso tudo se resume ao amor, que nós tanto já estudamos nos versículos passados. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então vamos lá. Tenham por todos o mesmo cuidado. Sejam todos unânimes. Ou seja, devemos cuidar uns dos outros. Essa é a ideia dessa primeira parte do versículo. Ou seja, nós temos que amar uns aos outros, independentemente de qualquer situação, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, sede unânimes, ou ainda tenham o mesmo cuidado uns pelos outros. A igreja é um ciclo
é uma mutualidade, é uma reciprocidade ativa. Eu penso assim, olha, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, mas aí eu penso na igreja, na família de Deus, como suporte, como apoio. Logo, eu penso assim: não estou passando por isso sozinho. Então, esta dor é compartilhada. Eu tenho pessoas cuidando de mim. Ao passo que o outro indivíduo, o fulano, está passando por um momento difícil também. E assim como eu me sinto cuidado, eu falo: poxa, eu tenho que ir lá cuidar dele também, que ele está passando por um momento difícil. Então, veja, eu abro mão de mim para cuidar do outro, mas tem alguém abrindo mão de si para cuidar de mim. Então, há uma reciprocidade ativa, há uma família que cuida, que sustenta, que ampara. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja deve ser. Em lugar de serdes orgulhosos. Essa é a ideia de orgulhoso, a ideia de soberba, prepotente, arrogante, o famoso se achão. Aceitem serviços humildes, aqui condescendei com o que é humilde. Ou seja, nós devemos, enquanto cristãos, estarmos preparados para estar com as pessoas humildes, e humildade não significa pobreza, miséria ou falta de inteligência, etc. Né? Essa ideia de humildade vem de humus, né? Estar no nível da terra, né? O termo humus para a terra. Então, estar no mesmo nível da terra. Ou seja, os cristãos têm que aprender esta máxima. O lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés de Jesus. E Paulo citando agora Provérbios, né? Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse provérbio, né, lá do Antigo Testamento, se eu não me engano, lá no capítulo 3, né, de Provérbios, que está esse provérbio aí, não sejam sábios aos seus próprios olhos, é um remédio justamente contra a vaidade, arrogância, prepotência, presunção, ficar se achando, soberbo e etc. Então, a humildade deve fazer parte também deste cuidado. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o que é bem perante todos os homens. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Gente do céu, isso é difícil demais da conta. Como diz lá em Minas, né? Difícil demais da conta, só. Que trem difícil. Como que eu vou pagar o mal com o bem? Jesus, em sua máxima, se alguém lhe ferir a face, ofereça-lhe a outra, é muito difícil. É algo assim. É o grande desafio do cristão. Quando alguém irrita a gente, quando alguém deixa a gente com raiva, qual que é a nossa impulsividade? No mínimo, retribuir na mesma proporção. Mas a gente quer retribuir até mais, né? Você toma um tapa, você quer nocautear o outro e não dar a outra face, né? Mas Paulo citando aquilo que ele aprendeu de Jesus, porque o próprio Jesus é muito enfático nisso de amar o próximo, amar o que te persegue, amar o inimigo. Então, não torneis a ninguém mal por mal. Se alguém lhe fez algo ruim, se alguém lhe maltratou, se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe tirou do sério, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Nós não devemos pagar o mal na mesma medida. Dificílimo, né? Eu acho assim. Se tivesse uma escala de 1 a 10, eu diria que essa é a escala 10. E procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. E esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ou seja, a nossa postura tem que sempre tentar, né? Apesar de nós sermos pecadores, falhos, errarmos, cairmos, mas nós temos que ter uma postura, ainda que difícil, o mais correta possível diante da sociedade, né?
Se nós temos condição de fazer o bem, façamos, agindo o máximo possível dentro do preceito legal. Então, nós cristãos temos que preferirmos aquilo que está na legalidade, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é puro e etc. Né? E temos que ser vistos, ou seja, a nossa atitude deve ser vista. Né? Não adianta vivermos só de palavras. Né? A nossa postura cristã tem que ser conhecida das pessoas. É muito bonito quando alguém tece um elogio para os cristãos, né? Nesse sentido. Olha, não, podemos confiar. Né? Lembro-me de numa situação, a Aline foi comprar uma roupa para mim no começo do meu ministério, né? E ela ficou com dúvida do tamanho da roupa. Aliás, eu sou um indivíduo com 1,65 m, que peso pouco mais de 85 quilos. Então, a probabilidade de uma roupa dar errado em mim é muito grande, né? Você tem que comprar uma roupa grande e ficar fazendo barra e etc, né? E a moça da loja falou, mas quem que é teu esposo? Falou, não, chegou há pouco tempo, ele é pastor aqui da igreja presbiteriana. Sou lá em Lambarina, uma igreja quase centenária lá. E a mulher falou, meu Deus, não, é da igreja, pastor? Não, pode levar. E fez uma sacola, botou um monte de roupa, leva lá para ele provar, ver, e depois você vê o que você vai querer ou não. Então é bacana quando isso acontece, mas também é péssimo o contrário, né? Quando você chega num lugar e fala, eu queria fazer um crediário. O que você é? Você é pastor. Não, para pastor eu não abro crediário mais. Por quê? Não, porque eu levei tanto cano, tanta inadimplência, que eu já não abro mais crediário para pastor. Tá vendo aquele irmão da igreja ali? Rapaz, tem uma dívida no comércio aqui, é coisa mais feia. Nome no SPC, no Serasa, na Associação Comercial e etc. Então, por isso que temos que tentar agir sempre dentro daquilo que é legal, daquilo que é justo, daquilo que é correto. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas. No que depender da gente, tá? Então, é óbvio que tem algumas pessoas que fazem algumas guerras que não dependem da gente, né? Às vezes você tá lá e a pessoa vem guerrear contigo, né? Mas nós devemos fazer o máximo possível para sermos pacíficos e pacificadores. Isso é difícil, né? Principalmente quando nós somos impulsivos. Que paz que nada, eu quero é guerra, eu quero é que o negócio ferva, eu quero é subir o tom. Sabe, a pessoa fala, eu estou no meu direito. Aí fala, eu estou no meu direito, então agora eu vou falar mesmo, eu vou gritar, eu vou berrar, eu vou fazer acontecer, eu vou virar isso aqui de ponta cabeça. É interessantíssimo, né? E é dificílimo, mas a Bíblia vem desconstruir esta nossa impulsividade. Se possível, no que depender de vocês, façam tudo para ter paz com as pessoas. Ah, pastor, mas o vizinho, 3 horas da manhã, botando aquele som alto, eu não consigo dormir, vibrando a minha janela. Ora, tenta ter da tua parte, tenta ter uma conversa cristã com ele. Não vai chamando a polícia e fazendo BO e fazendo estardalhaço, dando paulada, etc. Né? A violência gera violência. Né? O ódio gera ódio. Difícil também, né? Paulo pegou só para falar coisa difícil hoje, né? Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, alguém fez alguma coisa ruim para a gente, nós, biblicamente, não temos direito de ir lá e fazer vingança. Olha, você fez isso, agora eu vou fazer isso contra você. Mas dai lugar à ira. Então é para a gente ficar irado contra outro? Claro que não. É só você que vê a língua portuguesa, né? Imediatamente, qual que é a frase que vem? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. O dai lugar aqui é dai lugar à ira de Deus. Senão não faria sentido nenhum, né? Paulo está falando para a gente viver em paz, para abençoar, para amar, e agora vai falar para a gente ficar irado? Claro que não. Então, não é para a gente tomar vingança. Uma melhor tradução desse texto seria assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então, fizeram algo muito ruim contra você?
contra a sua família, etc., Senhor, está nas tuas mãos. E tenta o máximo possível não ficar nutrindo no seu coração raiz de ódio, de amargura contra isto. Não se vingue, dê lugar à ira. A ira de quem? A ira do Senhor. Ou seja, deixa que Deus faça a retribuição dele aí como ele quiser às pessoas que prejudicaram. Às vezes não vai acontecer nada com aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa até depois acaba se convertendo, se torna uma pessoa cristã, e aí você fala, poxa, mas eu queria que acontecesse pelo menos uma coisa ruinzinha com ela que ele fez para mim. Então, ou seja, entrega aquele destino, aquela pessoa, entrega o destino dela a Deus. Tá? Então, não compete a nós vingança. Olho por olho, dente por dente, já não existe mais. Agora, nós entregamos nas mãos de Deus quando somos afrontados. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontará brasas vivas sobre a sua cabeça. Veja só, Paulo está dificultando para a gente mais um pouco. Espera aí, tudo bem, eu não vou me vingar do inimigo. Vou entregar ele nas mãos do Senhor. Né? Dai lugar à ira de Deus. Então, vou entregar nas mãos do Senhor. Diz que é o Senhor que toma vingança, beleza. Mas agora, dar comida para o meu inimigo se ele estiver passando fome, dar água se ele estiver passando sede, ou seja, supri-lo nas suas necessidades. Não, aí é demais. Aí passou do limite, passou daquilo que é cabível. Ora, a Bíblia é justamente para isso, para desconstruir os nossos próprios conceitos, os nossos próprios egoísmos. Ser cristão não é professar uma religiosidade. Ser cristão não é ostentar uma carteirinha de presbiteriano, de católico, de batista, ou do que seja lá o que for. Ser cristão é viver radicalmente na contramão desta cultura. É suprir até o seu inimigo quando ele tiver necessidade. Gente, tarja preta hoje, né? Aqui é só paulada de Paulo em cada um de nós. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não sobre a minha cabeça, sobre a cabeça do meu inimigo. Eu gosto muito da interpretação de Santo Agostinho desse texto. O que diz Santo Agostinho? Que essas brasas vivas sobre a cabeça do inimigo é como se estivesse ardendo a vergonha de pensar assim, poxa, eu fui inimigo, eu fiz o mal para esse cara e agora é ele que está me estendendo a mão, é ele que está me ajudando, eu sendo o inimigo. Então aquele senso de vergonha, de penitência, de poxa vida, né? Eu estou passando por essa situação aí e ele, que é meu inimigo, foi quem me estendeu a mão. Então essa interpretação de Santo Agostinho é muito contundente para este versículo. Então, quando a gente faz isso, quando nós agimos o contrário do senso comum, quando nós somos cristãos, em vez de sermos nós mesmos, e levamos até o suprimento àquele que é nosso inimigo, o que isso gera nele é esse sentimento de grande vergonha, até de penitência. Poxa, olha que coisa que eu fiz. Então, essa é a ideia, né, do brasas vivas. Alguns estudiosos também trazem à luz esse brasas vivas sobre a cabeça, o antigo ritual egípcio, registrado por volta do século III a.C., que quando alguém estava muito arrependido de algo que se fez, colocava um vaso sobre a cabeça, né, um recipiente sobre a cabeça, com carvão, com brasa. Era um ritual egípcio de penitência. Pode ser também, pode caber. Mas de qualquer maneira a ideia é o quê? Quando você faz o bem a quem não merece, quando você leva água e comida, ou seja, supre as necessidades daquele que é teu inimigo, ele vai ter um sentimento penitente, até de vergonha. Poxa, não merecia. Então a melhor maneira de você tratar um inimigo é suprindo ele nas suas necessidades. É o que o texto bíblico diz. E encerrando este bloco, o versículo 21, que é o resumo de tudo isto. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem.
Olha só que maravilha, né? Que situação tremenda. A nossa postura deve ser uma constante briga conosco, uma constante luta com as nossas impulsividades e com a maldade que ainda há em nós por causa do pecado, e também com o próprio senso comum, com a própria comunidade, com a própria cultura. Ah, a cultura aqui é da retribuição. Se alguém me deu uma paulada, eu tenho direito a dar uma paulada nele também. Aqui é o contrário. Aqui é oferecer a outra face, assim como Jesus ensinou. Irmãos e irmãs, em tempos em que nós temos vivido uma vida tão distante desta, em tempos que nós cristãos e cristãs estamos escandalizando o reino de Deus por causa da nossa postura que não é bíblica, em tempos destes, que a nossa conduta é vaidosa, é arrogante, é egoísta, é gananciosa, é ambiciosa demais, nesse tempo em que nós nos tornamos escravos do dinheiro, escravos de nós mesmos, escravos do nosso bem-estar, nesse tempo em que nós passamos por cima das pessoas para atingir os nossos propósitos, nessa época que eu estou no meu direito, então o outro que morra de fome, se é meu inimigo, tomara que aconteça o pior com ele mesmo, porque se colocou no meu caminho. Olha o que a Escritura diz: nos desconstrói, nos desmonta, nos arrebenta. A Escritura mostra quem nós deveríamos ser enquanto cristãos. Tá aí. Eu acho que depois desse estudo, dá uma relida nesses versículos, porque é difícil, mas esse é o único caminho bíblico a ser seguido. Que de fato Deus nos faça pessoas mais cristãs, pessoas que amem mais a Deus e, consequentemente, amem mais o próximo. É para isso que nós fomos chamados. Não disse Jesus? Ninguém coloca a lâmpada debaixo de um vaso. Pelo contrário, coloca a lâmpada num lugar alto para que ilumine toda a casa. Assim também deve ser a nossa conduta. Devemos ser luz para as pessoas. Cristo deve ser visto através de nós, através dos nossos atos. Então vamos lá aos pedidos e motivos de oração. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, dá tempo. Tá? Eu vou começar a ler aqui. Então, se você ainda não colocou, por favor, coloque para nós orarmos por ti. E dê boa noite também para a gente poder mandar um abraço para ti. Bom, o primeiro pedido que aparece aqui para mim é da nossa irmã Léo. Peço oração pela irmã Jaci, que foi hospitalizada com suspeito de pneumonia, né? Poxa, a dona Jaci é bem, extremamente idosa, né? Então, um quadro muito preocupante. Orar pela dona Jaci, que é o membro vivo mais antigo da nossa igreja, né? A dona Jaci. A nossa irmã Carmen faz um pedido de oração especial pela Carolina. Ela recebeu exames onde detectaram muitos nódulos com um câncer que não tem cura. Ela está angustiada e não tem vontade de lutar. É muito doloroso para ela e para a família e não sabe o que fazer. Então, orar para a nossa irmã Carolina, que recebeu esse diagnóstico tão difícil, né, do tratamento aí, para a questão do câncer. Pede oração pelo pastor Gerardo, pelo seu filho e pelo pastor Guido e toda a família e toda a igreja. São os pedidos da nossa irmã Carmen. O presbítero Max, ele pede oração pela irmã Nair, pela sua amiga Aidi, pela dona Marisa e por todos que estão sofrendo com a pandemia. Também pela sua família e pelos seus filhos. A dona Carmen está dizendo que o pastor Manuel agradece as orações. O nosso irmão Osni pede oração por todos que estão doentes, em especial pela sua irmã Nair,
pela sua sobrinha Cristina. E também pede oração pelo seu Valdemar, que é vizinho da filha lá do Osni, que hoje perdeu a sua esposa. A nossa irmã Claudete. Ela pede oração por ter 3 irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Itapema que estão com Covid. Olha só, né? Agora, quando chega pertinho da gente, assim, a gente começa a ver que é de verdade esse vírus, né? Então, irmãos queridos lá de Itapema, da Igreja Presbiteriana, que estão contaminados, né? Então, orar pelos nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Itapema, que estão com o Covid. E a nossa irmã Dulcileia pede oração por todos que estão sofrendo com a pandemia do coronavírus. O Emanuel, nosso amigo lá de Lambari, no sul de Minas Gerais, pede oração pela volta da nossa rotina do trabalho em segurança, né? Deus abençoe que essa pandemia acabe logo para que volte, né, os trabalhos. Bom, são esses os pedidos de oração que apareceram para mim aqui. Deixa eu repassar aqui. Bom, são esses, tá? Não tem problema. Se você não teve tempo, né, não tenha dúvida, a Escritura fala que mesmo quando antes de nós abrirmos a boca para pedir, Deus já sabe de todas as nossas necessidades. Então, oremos. Senhor, nós intercedemos pela dona Jaci, essa suspeita de pneumonia. Ficamos extremamente preocupados, tamanha a sua idade, a fragilidade da sua saúde. Pai, tenha misericórdia da dona Jaci. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Conforta, tranquiliza e abençoe a família também, que com certeza apreensiva nesse momento está. Pai eterno, abençoe a dona Jaci e recupere a sua saúde, segundo a tua vontade. Senhor, nós intercedemos pela vida da Carolina lá no Chile. Pai eterno, sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, que não há impossível para ti. Mas ela foi diagnosticada com um câncer incurável. Mas nós cremos que o Senhor tem poder para reverter isto. Pai, seja feita a tua vontade nesta vida. Nós cremos no milagre do Senhor. Clamamos por ela, por toda a sua família, pelo pastor Gerardo, pelo pastor Guido, por estas igrejas lá no Chile. Pai eterno, derrama bênção sobre estas vidas. E Deus, Espírito Santo, conduza a tua serva Carolina. Abra as portas, ó Deus, dê meios para que a saúde dela seja restabelecida. Pai, nós intercedemos pela Nair e também pela Aidi, pela Marisa. Pai, colocamos nas tuas mãos, pedindo o restabelecimento da saúde. Deus eterno, tenha misericórdia destas vidas. Cremos que o Senhor tem poder para curar. Pai, nós ainda intercedemos pelos pedidos do diácono Osni, pela nossa irmã Nair, pela sua sobrinha Cristina, pelo seu Valdemar, que perdeu a esposa hoje. Pai eterno, tenha misericórdia, conforte, console este teu servo, Deus. Toma nas tuas mãos. Pai, a estes nossos irmãos lá em Itapema com o Covid-19, irmãos queridos da mesma denominação, da Igreja Presbiteriana de Itapema, Pai, que a tua bênção os alcance, que eles sejam curados do Covid para honra e glória do teu nome. E dê tranquilidade à família nesse momento também, ó Santo Espírito. Toma-os, ó Pai. E que eles saibam que eles não estão sozinhos, que toda a família de Deus, que toda a família presbiteriana está intercedendo pela recuperação deles. Pai, e juntamente com eles, todos que estão com qualquer enfermidade, mas que estão contaminados com o Covid, que o Senhor tome nas tuas mãos e, segundo a tua vontade, os cure. Pai eterno, tenha misericórdia destas vidas. Deus, abençoe o Emanuel lá em Lambari, abençoe a Rosângela, toda a sua família. Pai, em nome de Jesus, que logo em breve ele possa voltar à rotina do seu trabalho e cuida do teu servo, de todas as suas necessidades. Toma nas tuas mãos, ó Pai.
bem como todos aqueles, ó Deus, que nesse momento estão passando dificuldades por causa da pandemia, seja pela saúde ou seja pela questão econômica. Tenha misericórdia, Deus eterno. Pai, toma nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live. Abençoe a todos, ó Pai, todos, não importa se católicos, se ateus, se agnósticos, se presbiterianos, batistas, enfim, ó Pai, mas que estão assistindo hoje, que a tua bênção esteja sobre eles, que o teu grande amor esteja sobre todos. Cuida, ó Pai, o Senhor sabe das nossas necessidades. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, vamos mandar os abraços. Se você não deu um oi ainda, está assistindo, né? Dá um oizinho, um abraço aí para a gente poder falar agora contigo, né? Então um abração para Marília que trouxe agora há pouco para a gente, né? Os louvores. Deus abençoe, viu, Marília? Um abração para ti, para Denise. Um abração para Léo, para o presbítero Max. Deus abençoe muito. Um abração para a tia Clarete, que nos assiste lá de Mogi Guaçu. Um abração, tia Clarete, um abração para o tio Zé, para a Daia, para a Pri, para o Dudu, para a Laura, para o André, para o Andrezinho, né? Que Deus abençoe muito vocês aí. Um abração, boa noite, Vandarmo, Deus abençoe. Um abração para Marlene Vieira, que Deus abençoe muito. Um abraço para minha esposa, que hoje está escondida lá no quarto, né? Que está com frio. Vou mandar outro abraço, né? Que a Denise mandou boa noite, então um abração, viu? Boa noite, Denise. Deus abençoe, Flávia de Oliveira, um abração para ti, para sua família, que Deus abençoe muito. Um abração para Benedita Domingues, a Dita, nossa amiga lá de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Deus abençoe, um abração para ti, Benedita, e Deus abençoe muito a sua família também. Um abração para ti, Efigênia, e para o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo também, né? Um abração para nossa irmã Dulceleia Pereira, lá de Itapema. Deus abençoe, né? Nossa irmã que está sempre ligadinha conosco. Um abração para o diácono Osni, para a irmã Valéria. Que Deus abençoe muito. Transmita, tá? Os nossos abraços à sobrinha, todos esses que nós temos orado, sendo que estamos juntos em oração com eles. Um abração para a dona Carmen, para o seu Omar. Que Deus abençoe muito. Viu, dona Carmen? Estamos aqui em oração pela Carolina. Eu tenho certeza que Deus abrirá as portas para ela lá no Chile e Deus fará algo, não temos dúvidas disso. Um abração para o seu Osias, que Deus abençoe meu irmão, abençoe sua esposa, um abração para ti, boa noite. Um abração para a dona Zeni, para o seu Dino, para a Ana. Um abração para a Claudete Bittencourt, que nos assiste lá de Itapema, né? A Claudete e a nossa irmã Dulceleia são membros lá da Igreja Presbiteriana de Itapema. Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração para o Veigman Silva. Deus lhe abençoe, meu irmão. Boa noite para ti. Boa noite. O bandista, independente da sua opinião. Então, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à nossa página. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por compartilhar na sua companhia conosco nesta transmissão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um abração para Rose Andrade. Deus abençoe, viu? Boa noite para ti, Rose. Um abração para Letícia, para o presbítero Ricardo, para toda a família. Que Deus abençoe muito. Um abração para o Rogério Andrade. Que Deus abençoe. Boa noite para ti. Um abração para o Emanuel Martinelli, nosso amigo lá de Lambari. Um abração para ti, para a Rosângela. Deus abençoe muito vocês aí. Deus abençoe, cuide, né? Fortaleça. Saudade de vocês. Quando acabar essa pandemia e for em Minas, vamos tomar um cafezinho aí. Comer uma coxinha lá no Alfredo e tomar um cafezinho bem doce. A melhor coxinha do Brasil é feita lá em Lambari, né? No Alfredo. A Ana aqui, ó, hoje todos assistindo. Então, um abração, viu, Ana? Lá, a Ana, a dona Zeni, o presbítero Dino, são lá de Xanxerê, no oeste catarinense. Bom, esses são os nomes que apareceram aqui para mim, tá? Apareceu aqui nos 45 do segundo tempo. Boa noite, Carmelito. Boa noite, Marina. Que Deus abençoe. São nossos irmãos aqui de Blumenau, membros lá
da Segunda Igreja Presbiteriana, né, lá na Rua dos Caçadores. Que Deus abençoe muito a sua vida. Gente, muito obrigado pela companhia, pela paciência. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então voltamos amanhã às 20 horas, iniciando o capítulo 13 de Romanos. Boa noite a todos e a todas.